O que eu conheço de segurança nacional é a proteção do território pátrio contra a agressão alienígena. É assim que eu vejo segurança nacional. Eu não vejo segurança nacional como controle da música que um cantor A ou B está fazendo. Não vejo importância nenhuma nisso. Estou sendo claro, como sempre. Para mim não tem a menor importância a música que o cantor. Se os militares fizeram isso, a meu ver, é raro isso. É raro. Friamente estou falando, não vejo nenhuma importância nisso. Vejo sim. A nossa nação hoje está entregue à espoliação internacional. Hoje nossas reservas de minério são mandadas para fora a preço vil. E o minério in natura, não é o minério trabalhado. Qualquer pessoa bem informada, e poucos são na nossa sociedade, qualquer pessoa sabe que o que nós já perdemos de manganês, de nióbio, de bauxita, etc., daria para nos fazer o país mais rico do planeta. Ora, os nossos governos têm sido extremamente coniventes com essa situação. Então, quando nós dizemos segurança nacional, nós estamos falando do nosso território, nessas riquezas não renováveis, estamos falando da nossa Amazônia, que é, todo mundo sabe também, mas não é objeto de nenhuma consideração pelos órgãos governamentais. A Amazônia vem sendo invadida por indivíduos que se dizem missionários e são geólogos. Sua Excelência, o Almirante Roberto Gomes Silva, que está presente aqui, foi presidente do Grupo de Estudos do Baixo Amazonas do governo do General Figueiredo e testificou, documentou isso. Hoje ele está comigo por isso. Eu chamei pelo conhecimento profundo que tem da questão. E por ser um nacionalista como eu sou. Eu luto pela minha pátria, pela nossa pátria. Ora, segurança nacional é tamponarmos as vias de acesso à Amazônia. Segurança nacional é desenvolvermos um esforço para que nossas forças armadas voltem a ter o poder de dissuasão em relação ao exterior. Vamos parar com essa pilhéria de que não há inimigos lá fora, não há países amigos, há jogo de interesses permanente, jogo permanente. É só nos lembrarmos do Oriente lá o que aconteceu com um país que não tinha exército. Esse processo todo de que faz parte o interesse internacional em desvalorizar as forças armadas, em desmoralizá-las, em fazê-las objeto de ridículo, em fazer com que não haja rancho para o soldado, em quebrar a disciplina, em dizer que isso não tem importância, é fazer com que a nação, que tem tudo para ser a maior nação do planeta, fique entregue às baratas, como ela está hoje. Hoje, nossas forças armadas não são mais forças, nem estão armadas. Ora, isto para mim, estou deixando claro que o senhor é segurança nacional. O resto não. Eu posso fazer uma observação? À vontade. Não, doutor Enéas, quando o senhor começa a falar sobre segurança nacional e limita esse tema apenas à questão das fronteiras e do inimigo externo, e começa a atacar a questão, por exemplo, das riquezas naturais que estão saindo, eu acho que o senhor está sofismando, porque na realidade não compete ao Exército ficar cuidando se missionário está tirando nióbio ou coisa desse tipo. Eu acho que o senhor está sofismando na medida que o senhor está saindo do eixo central da questão que, no fundo, a doutrina da segurança nacional criou um Estado juridicamente discricionário. E o senhor começa a pegar coisinhas pequenininhas e fazer um discurso grandão em cima disso aí. Eu quero só o direito de responder. Sim, antes que o senhor... Não, eu ainda nem comecei a responder. Então o senhor fala, senão... Aí sim passa a ser discricionário. Senhor Simval, não são coisas pequenininhas não, senhor Simval. Primeiro que eu não fugi de nem... Eu pensei que o senhor estava falando disso. Fugi de nada. Não fugi de nada, nem tenho esse hábito. Eu vou dizer aos senhores e ao telespectador exatamente o que eu penso. Aliás, direi com a maior clareza possível. Tenho absoluta convicção das minhas teses. Não é minha natureza ficar fazendo o que o senhor disse, não. Só lembrar que isso não é coisinha pequena, não. Não está indo embora coisinha pequena. São milhões de toneladas de minério que vão embora para o exterior. É um dessangramento da nação. Um minutinho, não é nada pequeno. São milhões de dólares. Bom, bilhões. Agora voltemos para a questão. Eu não sabia que o senhor estava se referindo ao Estado discricionário. Não era isso. Não ficou claro para mim, nem para o almirante que está aqui. Conversamos no intervalo, eu não entendi isso. Agora que o senhor disse que é isso, muito bem. Não há ironia nenhuma, não, senhor Silva. Estou falando exatamente o que eu penso. Vamos lá. Não é ironia que eu falei. Não há ironia de sofisma que eu falei. Mas nem sofisma. Sofisma pressupõe a não correspondência bionívoca entre o que o indivíduo pensa e o que ele diz. Eu penso exatamente que o senhor não foi claro na pergunta. Um minutinho. Agora o senhor foi. O Estado militar, nas suas posições discricionárias que assumiu, e nós nos lembramos todos, eu nem tinha nenhuma atividade política,
Eu, como cidadão, nunca tive nenhum problema naquela época, nunca. Eu dava aula, era médico, nunca tive problemas. Como, aliás, a grande maioria da população não teve problema. Quem tinha problema era a imprensa. A imprensa estava amanhetada, amordaçada. Aí, sem dúvida. Se o senhor me disser que a imprensa teve problema, que os ativistas tiveram problema, que os desordeiros tiveram problema, tudo bem. Certo? Sem dúvida que houve. Agora, se o senhor perguntar se eu me pautei nisso, não, porque eu nem conheço isso. Naquela época eu nunca participei, nunca, de movimento nenhum. Nem de um lado, nem de outro. Eu era um homem dedicado à ciência. Quando eu entrei nesse processo, agora, repito, foi por indignação. Eu nem conheço esse texto ao qual o senhor está fazendo referência. Nunca ouvi, irmão. Eu pensei que era outra coisa. Não houve sofisma. Eu pensei que o senhor estava falando disso. Quer dizer, do cuidado com o exterior. Voltando à tese. Os militares, e na verdade não eram eles que mandavam, eles mandavam com assessores políticos que continuam hoje aí. Os militares fizeram uma série de coisas de que eu discordo. Já disse isso em programas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A imprensa, do nosso ponto de vista, não há importância aqui se o nosso ponto de vista é o certo ou errado. É o nosso ponto de vista. Nós estamos apresentando o nosso. A imprensa deve ter a liberdade de ir a todos os escaninhos do poder e ver o que está se passando. Sem dúvida. E o senhor sabe por que eu digo isso? É por amor, não é por nada. É porque não há nenhum outro órgão, nenhuma outra instituição que consiga fazê-lo. Nenhum partido político, nenhum, tem uma estrutura montada no país que lhe permita ter acesso ao que está se passando. Só a imprensa pode. Então foi o primeiro erro. Erro grave. Porque sem ninguém para fiscalizar, para saber se o que a gente diz está sendo feito mesmo, qual é o critério que a gente tem para saber se está sendo feito mesmo? Estou sendo claro? Bem claro para o senhor. Então, agora vamos aproveitar para ir onde o senhor, antes que o senhor pergunte. Achamos nós, do Prona, certa a posição da imprensa quando desmoraliza o poder? Aí não. A nosso ver, é nosso ponto de vista. Quando a revista Veja, segunda vez que eu cito em programa de televisão, apenas porque me lembro, só por isso, ela põe na capa, os 3 detentores do poder máximo. Sua Excelência, o Presidente da República. Sua Excelência, o Presidente do Congresso. Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal. E os veste com trajes femininos e os faz numa dança. Isso é absoluta falta de respeito à autoridade. Nós não aceitamos isso. Quem não gostar de nós, tudo bem, mas é a nossa tese. Nós lutaremos, quando chegarmos dentro da lei, para que exista uma lei de imprensa, para que o poder constituído seja respeitado. Isso é uma coisa. Outra coisa é impedir que a imprensa tenha acesso. Não! Com o Prona no poder, e será uma administração limpa, interessada em limpar os porões que estão apodrecidos, sem que haja, na opinião do senhor, poder discricionário nenhum, para nós há. Né? Então, ela terá o direito de ver o que está se passando. Direito, dever, e deverá fazê-lo e nos mostrar. Aí sim, ela estará prestando um serviço a toda a sociedade. Agora, apenas com um tom jocoso, só, apresentando os 3 detentores do poder máximo. Nenhum deles é pessoa que eu conheça, assim. Vi uma vez, Sua Excelência, o Presidente da República, vi o Presidente do Congresso, vi uma vez, e o Presidente do Supremo viu uma vez. Quer dizer, eu não estou defendendo essas pessoas, eu estou defendendo o cargo em que elas estão. Elas são autoridades, elas têm que ser respeitadas. Isso é uma absoluta falta de respeito e não leva a nada. A sociedade não ganha nada com isso. Eu não conheço nenhuma vantagem, e os senhores estão à vontade para mostrar uma, algo que seja ganho pela sociedade, em eu mostrar o Presidente da República, o Presidente do Supremo, vestido de mulher. Eu não entendo.